Fala, meus amigos investidores, sou o Michel Florentino, estou aqui com vocês nessa caminhada ao rumo à independência financeira. Você que está começando agora, você que já começou, você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, gente, se inscreve para não perder nenhum vídeo. Ative o sininho de notificação, aperta o like para poder dar aquela fortalecida no canal e o YouTube ver que os vídeos estão sendo relevantes para vocês, tá ok? Hoje eu vou mostrar um fundo de tijolo que na verdade não é totalmente de tijolo, ele é um fundo híbrido. Ele trabalha com a parte de imóveis físico e com parte de crédito, carta de crédito, tá ok? Hoje eu estou abrindo aqui na minha carta do investidor 10, que logo vou mostrar para vocês. O que eu vou mostrar para vocês hoje é o APTO 11, gente, ó, APTO 11. No momento eu tenho 35 cotas dele, preço médio de R$ 9,70 e no momento está custando a R$ 8,50. Olha como ele está sendo bem descontado, entendeu? Vamos entrar no sistema dele para ver como é que está a situação dele. Pronto, entramos aqui no sistema do APTO 11. Como eu falei para vocês, ele é nave residencial, está entregando o yield dos últimos 12 meses 12,71%, PVP está bem descontado, está 0,87%, liquidez diária está 33,41 mil, bem baixo, mas se vocês observarem ele é muito novo na Bolsa de Valores, então vale a pena dar uma relevada sobre isso. Variação dos últimos 12 meses, ele variou a 2,29% positivo, tá ok? Olha a margem dele aqui, ó, o gráfico dele nos últimos 5 anos, não vem mostrando 5 anos, pois ele começou no dia 22 de 2 de 2022. Então ele é um fundo bem recente, mas é bem promissor. Ele vem bem positivo na situação. Nave residencial, fundo de investimento imobiliário, aqui está o CNPJ dele, o público-alvo geral, mandato híbrido, segmento híbrido, fundo de tijolo, prazo de duração indeterminado, tipo de gestão. Gente, presta bem atenção, quando vocês forem comprar um fundo, independente seja de tijolo, de papel, fiagro, vocês olham sempre essa parte, tipo, prazo de duração. Tem alguns que colocam datas, tá? Não está indeterminado. Então são bem cartas promissoras que tem limitação de crédito, entendeu? Então olham bem o que vocês vão ver, tá bom? Tipo de gestão ativa, que é muito bom. Taxa de administração 1,35 ao ano. Aí outra coisa que você tem que ver, tem uns que pagam abaixo de 1%, outros pagam bem acima. Eu tenho outro fundo imobiliário que ele é um fundo de desenvolvimento que cobra até 1,5, entendeu? Ou seja, 1,5 ao ano. Então até 1,5 para mim tá bom. Tem que ver para vocês como é que tá a situação, tá bom? A vacância tá batendo a 14%. Então vocês têm que dar uma relevada sobre isso também, se vale a pena colocar na carteira de vocês. Para mim ainda vale, não sei para vocês. Lembrando, gente, que não é uma indicação de compra nem de venda, tá ok? Mais uma vez, quem está começando agora, quem está começando a assistir o vídeo agora, dá o like, por favor, no vídeo aí, ativa o sininho de notificação e inscreva-se no canal para poder acompanhar passo a passo, tá ok? Número de cotistas, gente, 8.601. Cotas emitidas, 4.612.216 cotas emitidas. Valor patrimonial, ó, 9,75 e ele está custando a 8,50, está bem descontado. O último rendimento chegou a 9 centavos por cota. Aqui é o PTO versus IFIX e CDI. Lembrando que CDI sempre ele tem a variação um pouco, mas sempre subindo, mas a taxa é bem mais baixa, entendeu? O IFIX é o que o APTO vem indexado, vem sempre acompanhando o IFIX, porque é um fundo imobiliário. Se você tivesse R$ 1.000 em 2 anos,
estaria agora no lucro de R$ 115,50. E aqui são os fundos que podem comparar com ele, fazer uma comparação. Ele vem entregando um yield mensal de 1,6. Para um fundo de tijolo ou híbrido, 1,6 está bom em tamanho, entendeu? Pois se fosse só um fundo de tijolo, é difícil chegar a 1%. Um fundo de tijolo bom, é difícil chegar a 1%. Ele está entregando 1,6 porque ele é híbrido. Tem cartas de crédito também como fosse fundo de papel. Aí fica mais explicado. Aqui, gente, são as taxas de juros que vem entregando, ó, mês em mês, ó. Ele vem entregando depois de 12, ó, pode observar, ó. No mês 11 já chegou a 1%, mas no mês 10 de 2024 para lá foi abaixo de 1%. Como a taxa foi subindo, a margem também foi subindo, ó. Pode observar, 1,4, 1,6, voltou para 1,5, 1,6 de novo, entendeu? De acordo com a margem de juros do nosso país. Mas outro detalhe, gente, que dependente da margem de juros, ele vem pagando, ó. Vamos ver aqui, vamos ver que tá vendo. Olha só, ele vem pagando, ó, gradualmente, aí, ó, desde o mês 10 de 2023, que ele vem pagando certinho, entendeu? Aqui ele oscilou nessa parte aqui, de 2022 para 2023, mas aqui ele pareou certinho. Olha só, a datacom dele é no dia 30, ou seja, sempre no finalzinho do mês, e o pagamento é 2 semanas depois, tá ok? 2 semanas e meia, sempre entregando 9 centavos. Aqui é o histórico sobre a nave residencial, que é o fundo. E como eu falei para vocês, ó, ele contém só 2 imóveis. Muita gente fala assim, mas ele é um fundo que só tem 2 imóveis, ele é muito arriscado mesmo. Mas eu digo para vocês, ele seria muito arriscado se fosse só fundo de tijolo, entendeu? Ele é quase um monoativo, então seria muito arriscado se fosse só fundo de tijolo, mas ele sendo no segmento híbrido, ele puxa a renda também da renda fixa, entendeu? Cartas de créditos, então ele traz rendimento de fora também. Se ele vender esses 2 imóveis de vez, ele vai passar a ser a fundo de papel. Então, no caso, ele não vai poder vender esses aqui. Vende alguns quartos, porque são apartamentos de luxo. Então ele pode vender alguns quartos. Agora o imóvel completo não pode, entendeu? No momento ele tem a edição Jardins e tem o Clarion Faria Lima, entendeu? Ó, aqui é o histórico da taxa de vacância dele. Ele vem zerado, o histórico ele veio zerado em junho de 2024, veio zerado, e agosto de 2024 também a vacância estava zero. Mas depois subiu para 35, veio seguindo 35 até abril de 2025, foi agora. E diminuiu para 14. Eu acredito que a taxa de vacância vai diminuir agora, entendeu? Porque ele vem só equilibrando e vem diminuindo. Aqui são os informes deles, entendeu? E agora vamos entrar no sistema dele, que eu vou mostrar para vocês como é que está a situação. Olha aqui, ó. Já entramos no relatório dele. Se vocês observarem, ó, como eu falei para vocês, ó, composição da carteira. Tudo que tiver de cinza aqui é a parte de crédito que ele tem, entendeu? É a parte de crédito, olha lá, ó. É a Maiojama, São Carlos, Flex, Vi, Senior, entendeu? É o CRI Braxberg. Então ele tem vários CRI. Os únicos que não são CRI são esses 2 azul aqui, ó. Os azulzinhos e tem 5% de caixa. Entendeu? Olha lá, pode observar, ó, 35% aqui juntando os dois, 35% de imóvel. 60% é crédito. Por isso que ele é híbrido. Aqui, ó, composição da carteira de crédito.
Aqui, ó. Por indexador. Ele tem indexador, tem 3% de CDI e tem 9% de PCA. Por isso que ele vem com a margem bem alta e tá lucrando com isso. Aqui, ó. Por alocação de garantia. Olha lá. São Paulo capital está com 27%. Pulverizado tem 26%. Rio Grande do Sul tem 17%. Vai indo. No caso ele está diversificado, mas não está tão dividido, entendeu? Por tipo, olha lá, ó, residencial financiamento de obras. É o mais escuro, que é 35%. 13% residencial garantia financeira. Tá vendo? Residencial incorporadora listada, que é o 12%. Logístico financiamento de obra, 11%. E vai indo, ó. Até shopping tem, ó, com 10%. Então ele é bem diversificado. Aqui, composição da carteira. De que, tá vendo? Aqui mostra a carteira que tem, ó. Aí tem o Maiojama tá, ó. Se vocês observarem, ó. Olha lá, o índice é PCA. A maioria que tá aqui é IPCA, ó. Só tem 1, 2, 3 de CDI. O restante tudo é indexado ao PCA. Por isso que a margem dele é bem alta. Se vocês observarem aqui, ó, isso aqui são os dois prédios que contém no portfólio dele, ó. Pode observar que os dois prédios é tudo de luxo, entendeu? Tudo de luxo, que é o da Alameda Fernão Cardim, tá vendo? Jardim Paulista. E tem outro aqui, ó. Rua Jerônimo de Veiga, da Veiga no caso. Jardim Europa. Então, gente, são de luxo. Lógico, não é qualquer fundo imobiliário que tem imóveis de luxo. Mas como são poucos imóveis, ele preferiu ir para a área do híbrido, para poder dar uma segurada nos créditos também, para poder dar uma alavancada no valor. Pois se fosse só de tijolo, dois imóveis não ia dar conta. Ia ser um fundo muito arriscado, mais ainda. Tá aqui, ó. Olha aqui tem um pouco das imagens do imóvel. Aqui no caso do jardim. Ó, os demais unidades, ó, tá vendo? Ó? Do Clarion Lima, ó. Faria Lima. Ó, a performance dos dois imóveis. Ó, a ocupação, olha só, hein? Primeiro trimestre de 2024 deu 69%. Segundo trimestre de 2024, 81%. Terceiro trimestre de 2024, 83%. Quarto trimestre, o último trimestre de 2024 deu 80%. Agora em março, que foi o primeiro trimestre de 2025, 86%. Ou seja, a ocupação só está subindo. Mais um pouco vai estar com o imóvel já. Essa vacância que está de 14% vai zerar. Entendeu? Vai zerar. Olha aqui a diária dele aqui, ó. Primeiro trimestre, 372. Segundo trimestre, 356. Terceiro trimestre, 352. Quarto trimestre, 360. Que é em março agora, primeiro trimestre de 2025, 350 diária. Olha só, coisa boa, né? Esse aqui, ó, é RevPAR. RevPAR significa diária versus taxa de ocupação. Olha lá, ó, aqui vem a diária, primeiro trimestre, segundo, terceiro, quarto, e vai aumentando. Ó. A taxa de ocupação bateu a R$ 299, entendeu? Vamos ver mais aqui. Resultado de dividendos. Olha só o resultado de dividendos. Vou puxar mais aqui para vocês darem uma olhada. Aqui, ó. Juros de crédito do caixa. Olha só. Os últimos 12 meses. Olha só o que teve em caixa. 4 milhões. Quase 4 milhões e meio. Em outubro de 2024, 380 milhões. Mil, no caso. 380 mil. Novembro, 401 mil. Dezembro, 473 mil. Eu estou arredondando, entendeu? Janeiro agora, 415. Fevereiro, 382. Março, 510. Ou seja, tá mediano, entendeu? Se fosse um fundo tão pesado, tão ruim, não estaria nessa forma. Está sendo bem administrado. Vamos ver mais coisa aqui.
Ó, custo do fundo, ó, dos últimos 2 meses deu 783 mil. Outubro 60, novembro 65, dezembro 63. Aí foi abaixando. Janeiro 58. Janeiro 58. Cadê? Fevereiro 60. E agora de novo em março 56.201. Esse foi o custo. A despesa também, ó. Nos últimos 12 meses, 432. Outubro deu 61. Aí já foi variado em pouco, ó. 61.219. Novembro, 61.576. Dezembro, 61.836. Aí aumentou um pouco os custos. Os gastos, no caso. Janeiro, 62.059. 62.388. E 62.427. Ó, distribuído. Olha como ele vem distribuído. Pois ele tem caixa, entendeu? Quase 5 milhões nos últimos 12 meses. 415 mil em outubro. 415 mesmo em novembro. Dezembro também o mesmo. 415.100. E vem distribuindo, ó. Tudo por igual. Tá ok? Tudo por igual. Aqui, ó, composição do resultado de caixa de março de 2025. Resultado de caixa em cota. Ó, juros de CRI e do caixa. Ó, 11 centavos. Aluguel de imóveis, ele recolheu 1 centavo. Ai, Jesus. Aqui, ó, ganho de capital ficou 0. Dividendo de FII, 0. Aí vem aqui, ó, custos, 3 centavos. Ó, resultado em caixa, 10 centavos. Ele segurou mais 10 centavos para a caixa, entendeu? Ó, reserva de dividendo, segurou também. Dos dividendos, segurou mais 1 centavo para formar mais caixa. E distribuiu 9 centavos por cota. Ativos e passivos. Estrutura de capital. Olha lá, crédito está com 33,8%. Imóveis, 19,3%. Caixa, 2,8%. Outros, deu zero, outros não, eu não sei ainda o que é não, mas deu 0,8%. Ativo total, 56,7%. Dívida, 11,9%. E o PL está batendo a 44,8%. Tá ok, gente? Então o que eu tenho para dizer para vocês, pessoal, esse fundo, ele é um bom fundo, sim, é um bom fundo, bem administrado, mas varia muito da análise de cada um, entendeu? Eu contei ele na carteira, mas não quer dizer que seja uma recomendação de compra. É bom vocês chegarem e dar uma analisada para ver se cabem no portfólio da sua carteira, tá ok? Ele vem pagando frequentemente. E o valor está acessível a um fundo de tijolo, e mesmo sendo híbrido, e acredito que aquele que expor na carteira não vai se arrepender, tá ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, para vocês não perderem nenhum vídeo que eu lançar, pois é muito bom. Não é só eu lançar no YouTube e ficar uma coisa assim completa. Eu lançar e ver que vocês estão seguindo e aprendendo também. Eu quero passar para frente o que eu aprendi. O pouco que eu aprendi eu quero passar e ver que alguém está aprendendo e pondo em prática também. Tá ok? Muito obrigado por tudo e vamos que vamos. Até a próxima.